Neste sermão, a mulher que ungiu os pés do Senhor. Nós queremos sentir, perceber o que diz o verso número 3 do capítulo 12. Diz assim: e encheu-se a casa do cheiro do unguento. O cheiro de nardo preencheu a casa toda. E o perfume que a mulher Maria colocou nos pés do Senhor, diz o verso número 3, então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, ponto e vírgula, e encheu-se a casa do cheiro de unguento. Essa casa é a nossa mente, é essa casa que percebe qual é a afeição de conjunção entre o máximo que o homem pode chegar e entregar-se ao Senhor Jesus Cristo, Deus, é perceber esse perfume. Você será abraçada por esse reconhecimento. É uma afeição tão profunda que o Senhor a defende diante dos ataques, diante muitas vezes das agressões daquele que não entende. A afeição de Maria é reconhecer o humano dele. Ela está ungindo o Senhor com aquele nardo, que são as orações dos santos. Perfume que cheira as narinas do mais alto dos céus, diante do trono de Deus. É a afeição do coração, é uma afeição verdadeira. Diante desse quadro, somente pessoas que não têm aquela sensibilidade o suficiente atacam, mas o Senhor defende. Por isso que no verso número 7, o Senhor disse, deixá-la. Deixa a afeição falar. Deixa o coração se manifestar diante do seu Senhor. Deixá-lo. É Maria que está tocando nos pés do Senhor. E somos nós que podemos sentir esse perfume quando nosso objetivo é tocar na misericórdia de Deus. Que a misericórdia de Deus nos alcance. São os pés do Senhor aqui registrados. Os cabelos, a cabeça que Maria coloca para secar, coloca ao serviço, ao uso do Senhor para secar os pés do Senhor. É o mais alto que o homem pode chegar, PhD em todos os cursos que ele possa fazer. Assim mesmo, ele se rende diante da misericórdia de Deus, porque tudo que eu sou é por misericórdia de Deus. Sempre reconhece essa autoridade divina, né? Em todo que ele conseguiu alcançar, por mais elevado que seja diante do mundo, mas frente ao Senhor, é Ele que me deu. Esse reconhecimento incomoda, esse reconhecimento de que Ele é Deus Todo-Poderoso incomoda. Então, quando nós lemos esta passagem, nós vemos que, além do Senhor defender a Maria, ele disse, para o dia da minha sepultura, guardou isso. E este aqui é o tema central. Para o dia da minha sepultura, ela guardou isso. Ou seja, quando nós pensamos em sepultura, nós devemos pensar em ressurreição. E a partir dessa ressurreição, nós continuar avançando para a glorificação. Quando nós entendemos sepultura, ressurreição, glorificação,
nós sentimos na nossa mente esse perfume de nardo. Esse perfume que te traz, sabe, se te desliga do mundo, das coisas mundanas, que tem seu perfume particular, se afastam de nós diante do nardo. Então, sendo este o objetivo que ele se opõe, porque se opõe diante desta compreensão de reconhecer que o humano do Senhor é divino. Então, esta falta de compreensão é descrita nos outros versos. Como que isto pode acontecer? Onde que isso começa? Porque nós podemos ver um erro, nós podemos ver um mal, mas para resolver esse erro, para resolver esse mal, nós devemos resolvê-lo pelo início, não somente pelo que fez, né? Que são os efeitos. Vamos resolver para não mais acontecer desde o início. Então, diz aqui, continuando a leitura da palavra, verso número 4. Após Maria ter colocado o perfume nos pés do Senhor, diz assim, verso 4. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, verso 6, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Voltando. Quando o Senhor se refere a Judas Iscariote, filho de Simão, aqui está falando sobre a fé, porque está falando Simão. Quando nós lemos Simão Pedro, né? Em outras partes, Simão Barjonas, muitas vezes somente Simão ou somente Pedro, mas quando o Senhor coloca o segundo nome do pai, o nome do pai no filho, ele está falando de uma genealogia, de uma herança que já vem acontecendo, que não somente é realizada, né, pelo filho, né, mas já vem anteriormente. Se essa vem anteriormente, já está sendo confirmada pela sua descendência. Então, aqui é uma fé simplesmente natural, mas o natural está confirmado. Mas qual é o natural confirmado? Se tira doutrina de algo que é literal. Como nós acabamos de ler no Arcano Celeste sobre os pobres. Quando uma criança entende sobre pobres e que devem ser ajudados os pobres, uma criança, justamente, imediatamente, vê uma pessoa necessitada na rua, identifica essa pessoa como pobre. Mas uma fé adulta, quando entende por pobre, se entende aqueles que toda a verdade que eles têm, toda a sabedoria que eles têm, tudo bem que praticam a partir dessa sabedoria, dessa verdade que eles possuem, não é deles, é do Senhor. Eles não se atribuem nada do que pensam e do que fazem. Então, quando a pessoa pensa dessa forma, nós podemos compreender o que fala nas bem-aventuranças do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Então, pelo literal, eu vou tirar uma doutrina, muitas vezes, que me vai a levar uma compreensão errada. Mas pelo espiritual, como que o bem-aventurado, um pobre, hereda o reino dos céus? Ele hereda o reino dos céus porque nada do que ele tem, e tudo o que ele tem, diz assim, foi Deus que me deu. Entendeu? Por isso que Maria, tudo o que ela tem, que é representado pelos cabelos, pela cabeça, ou a parte mais elevada do homem,
é para servir ao Senhor. Ela foi secar os pés do Senhor. Então, quando o literal é confirmado somente pelo literal, sem uma profundidade espiritual, muitas vezes nós chegamos a conclusões erradas. E que, se são confirmadas, então a pessoa como que se apropria. Quando ela confirma, se apropria de algo que é de Deus, ela se apropria. Isso nos leva, né, muitas vezes, a uma, como se fala assim, um egoísmo, muitas vezes uma vaidade, se apropria do que pertence por excelência somente a Deus. Por isso que fala ladrão. Palavra forte, ser chamado desse jeito. Aqui, ó, olha, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. Você se atribui a coisas divinas a ele. Ele que pensa, ele que faz, ele que decide, ele que faz tudo. Se esquece, né, de que nós vivemos pela misericórdia de Deus, que somos pés dele, ao qual nós devemos sempre honrar e tratar com o máximo cuidado, com as coisas mais caras, o nardo, né, um perfume muito caro. Então, tudo pertence ao Senhor. Então, quando nós vamos compreendendo esta passagem, vamos avançando na sua leitura, vamos vendo que a projeção de Judas e a projeção de Maria ainda nos alcança. Qual é a projeção de Maria? Porque a palavra não é simplesmente algo histórico que passou. A palavra, ela é viva, então se aplica a este momento que estamos lendo a palavra. Eu sou a projeção de quê? Eu sou a projeção de Judas ou eu sou a projeção de Maria? Maria, em comparação a Marta, uma afeição mais elevada, uma afeição espiritual. Qual é a projeção que eu tenho? Então, nós devemos, como se fala assim, aplicar a passagem da palavra a nosso comportamento. O quanto do que nós falamos e do que nós fazemos, nós atribuímos. O quanto do que nós, muitas vezes, estamos realizando no nosso dia a dia, nós pensamos que é nosso. Então, disse Mateus, capítulo 5, verso 2, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não fala de pobreza material. É reconhecer que tudo que nós temos é o Senhor que nos dá constantemente. Essa é a grande verdade. E isso que nos mantém aptos para compreender e reconhecer quem é o humano do Senhor. Porque uma verdade genuína, ela é acompanhada por um bem genuíno também. Se nós temos um conceito errado, o conceito verdadeiro acerca do humano, do Senhor, também não, como que não encaixa dentro da nossa mente. Ela não fecha o círculo da verdade. Muitas vezes a falsidade resiste a um bem genuíno, porque encaixa diferente, está resistindo. Então, nós devemos ter este tipo de verdade para que o reconhecimento do humano, do Senhor, não seja atacado. Muitas vezes, como se fala assim, olha verso número 4. Então, um dos seus discípulos, não foi gente da rua, não foram estranhos, um dos seus discípulos, um dos que está sentado no banco, um de que participa sempre do culto, um que participa. A isso está se referindo. Ainda ao conceito do Deus único, ainda não foi devidamente esclarecido na pessoa. Porque existe um comportamento, um entendimento paralelo, né? O que a pessoa quer impor.
Então, aqui tem esse, como se fala assim, esse tipo de confronto que nós devemos decidir. Partamos pelo que é certo. Não ataquemos, como dizem os escritos, né? Antipas, tem Lázaro e agora tem Maria. Ou seja, aqueles que acreditavam no mano do Senhor eram atacados. Então, se nós mesmos não temos claro que é o humano do Senhor, que coisa é o divino humano do Senhor glorificado, é que dentro de nós ainda existe esse confronto. Para muitos ainda é um paradoxo. Então, nós precisamos acertar somente através do estudo que nós conseguimos isso. Somente através do estudo nós nos rendemos ao Senhor, reconhecendo Ele, né? No seu divino humano, você prevê para frente, né? As bem-aventuranças. O que você prevê? Diz o Senhor aqui, ó. Ora, diz assim, deixá-la, né? Deixá-la, ponto e vírgula. Para o dia da minha sepultura guardou isso. Ou seja, um reconhecimento que vai além do tempo. Um reconhecimento que vai além do espaço. Por isso que o Senhor fala aqui no verso número 8, e aqui está o resumo deste sermão. Verso número 8. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Os pobres, já foi falado, é aqueles que reconhecem todo que tem de Deus. Sim, mas no sentido oposto e concordando com o comportamento de Judas, o natural sempre vai estar prevalecendo, muitas vezes. O natural te leva para uma confirmação externa. O externo, muitas vezes, não te leva para as portas do céu. Se perde no caminho. E para que não se perca no caminho, nós precisamos sempre procurar as coisas, entendê-las espiritualmente. Porque se os pobres sempre estão sendo compreendidos literalmente, então o Senhor nem sempre está conosco, nem sempre. Por isso que este verso número 8 é a chave da nossa compreensão. Se nós olharmos literalmente, o resto também fica literalmente no externo. Como pode o Senhor dizer, mas a mim nem sempre me tendes? Se o Senhor em outra passagem disse, estarei convosco até o final dos tempos. Não é assim? Sempre estarei convosco. E aqui disse, nem sempre me tendes. Por quê? Porque a compreensão de pobre sempre está convosco, porque o natural sempre nos vai puxar. Nós sempre somos imediatos para tudo. Não somente com o pobre, com as coisas que queremos fazer. No nosso dia a dia, sempre queremos as coisas para ontem. E muitas vezes esse tipo de comportamento, essa atitude, o Senhor não está presente. Tanto pensamos no imediato que o Senhor não está presente. Então, este verso número 8 é um chamado para cuidarmos, porque com este tipo de comportamento acontece quando nós coisas externas contemplamos como mais importante que entender quem é o Senhor, quando as coisas do mundo são mais importantes, diz assim, verso número 10, e os principais dos sacerdotes deliberaram para matar também a Lázaro. Ou seja, matar o Senhor já estava no plano, mas agora, não somente o Senhor, Lázaro também. O seu combate continua se nós contemplamos somente a palavra
desde o ponto de vista literal e confirmamos ela para sempre. Isso é Judas Iscariotes, filho de Simão, coisa confirmada. Então, nós, com esse tipo de comportamento, nós sentimos o cheiro do nardo, porque nós nos rendemos ao Senhor. E nós queremos sentir o cheiro do nardo, Senhor. Nós queremos sentir esse perfume que Maria colocou nos pés do Senhor. Queremos ser abraçados por esse unguento. E nós queremos também, que nem Maria, nós também nos queremos render aos pés dele. Queremos ser úteis, tocar, diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus. Só tocar nos pés dele, para recebermos essa misericórdia, que são os pés dele. Então, mas exige de um comportamento, de um entendimento desta passagem, capítulo 12, verso 1 ao 11, para nós agir corretamente, não segundo nós, segundo a palavra. E quando você age segundo a palavra, diz assim, que a palavra que veio de Deus, ela não volta vazia para Deus. Ela nos leva juntos. Ela leva os nossos propósitos. A palavra que volta para Deus leva as nossas orações, os nossos rogativos para o trono de Deus. E Deus diz assim, dará ordem a teu respeito. Olha a bênção sacerdotal. Deus dará ordem a teu respeito, né? Então, ele manda seus anjos para te cuidarem em todos os teus caminhos. Oh, que coisa bonita. Então, essa beleza, né, de sentir um perfume do nardo é algo que todos nós devemos desejar. Quero sentir esse aroma, Senhor, me permite. Se não estou sentindo é porque algo está impedindo. Qual é esse algo? Não estou reconhecendo porque não estou entendendo, porque você somente reconhece quando entende. Mas não estou entendendo porque não estou estudando, ou porque seguramente não me estou aplicando o suficiente para chegar, né, para avançar mais. Então, é todo um contexto. E nós queremos ser, não somente entendimento sim, mas também com afeição. Isso que é Maria. Maria é afeição, Maria, né? A igreja que ama, né? Mas a cabeça significa entendimento, um entendimento proveniente da afeição. É algo muito elevado. É esse reconhecimento que é verdadeiro, um entendimento que vem do amor. Isso que é verdadeiro. E ali nós devemos chegar. Mas ninguém chega de imediato. Não. Passa primeiro, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, Romanos. Então, devemos ouvir a palavra de Deus, entender ela espiritualmente para, né, prepararmos o mais valioso que está em nós. Qual coisa é o mais valioso que está em nós? É esse nardo que você entrega ao Senhor. Né? Sem dor, né? Que, vou guardar um pouquinho. Não, é do Senhor que eu guardei. Então, diante das críticas, opiniões, os ataques que possam acontecer, é para o Senhor, porque o Senhor que me deu esse nardo. Então, são atitudes, né, que provam, né, nosso reconhecimento que o Senhor, seu corpo é divino, que seu corpo foi glorificado e que nesse corpo glorificado ele está conosco todos os dias até o final dos séculos, como Deus único, Ave, Pai eterno, Jesus Cristo. E que essa palavra abençoe cada um de nós, que essa palavra abençoe as crianças, os jovens, os adultos, os velhos, que o Senhor abençoe esta igreja, que o Senhor abençoe a Nova Jerusalém, igreja que, diz assim, se chama pelo nome do Senhor, onde a palavra é ministrada com propriedade espiritual. Não tem outro propósito a não ser a nossa salvação. Então, que o Senhor abençoe cada um de nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A salvação, a glória, a honra e o poder pertencem ao Senhor, o nosso Deus.
Amém.